Hoje vamos falar sobre a WEG, né? As ações WEG3 tiveram uma queda importante aí, estavam sendo negociadas, acho que é R$ 36,17 recentemente. Uma queda considerável realmente. Pois é. E o curioso é que mesmo com essa baixa que foi, olha só, mais de 38% desde o topo e 31% só nesse ano, algumas casas de análise, tipo o Itaú BBA, ainda recomendam. Sim, eu vi isso. Ajustaram até o preço teto, né? Exato, para R$ 54. Daí fica a pergunta no ar: será que a WEG virou, assim, a grande oportunidade da década? É a pergunta de milhões, né? Ou bilhões no caso da VEG. Com certeza. Então, a ideia aqui é a gente olhar juntos os resultados mais recentes, agora do segundo trimestre de 2025, tentar entender o que está por trás dessa queda e o que esperar para frente, olhando os dados da própria empresa mesmo. Perfeito. É a melhor forma de analisar. Antes de começar, já clica rapidinho em curtir no vídeo e confere se você está inscrito no canal, tá bom? Isso aí. Bom, começando, é sempre bom lembrar, né? A VEG, ela é reconhecida, todo mundo sabe, pela qualidade, é uma empresa robusta, referência, Sem dúvida. mas assim, qualidade sozinha não basta para o investimento valer a pena, né? Precisa comprar por um preço justo. Pagar caro demais, mesmo numa empresa excelente como a VEG, pode significar esperar muito tempo para ver o retorno. Faz todo sentido. E olhando os números que saíram agora do segundo TRI de 2025, a receita operacional líquida bateu 10 bilhões de reais. 10 bilhões, uau! É um crescimento de 10% comparado com o ano passado. O lucro líquido ficou em 1,5 bilhão de reais, ficou estável em relação ao trimestre anterior, mas também subiu 10% na comparação anual. Interessante. E isso deu um lucro por ação de 37 centavos. Certo. Agora, um ponto que chamou a atenção foi o ROIC, né? O retorno sobre o capital investido. Ele deu uma recuada. Isso, eu vi. De quanto para quanto foi? Foi de 37,4% para 32,9%. O ROIC, para quem não está tão familiarizado, ele mede a eficiência com que a empresa usa todo o capital, né? O próprio e o de terceiros, para gerar lucro. Entendi. Mas o curioso aqui, olha só, é que o NOPAT, que é basicamente o lucro operacional depois de pagar os impostos, ele cresceu 11,8% nesse período. Ué, então, peraí. Se o lucro operacional cresceu, por que o ROIC caiu? Não parece um sinal ruim para a operação? Então, parece que não é bem isso. A análise sugere que essa queda no ROIC está mais ligada, na verdade, a uma mudança na gestão do caixa da empresa. Ah, no caixa? O volume de caixa diminuiu bastante, de uns 7,3 bilhões para 5 bilhões de reais. Como o caixa entra no cálculo do capital investido total, essa redução no caixa, mesmo com o lucro operacional subindo, acabou puxando o retorno percentual para baixo. Entendi. Então não foi a fábrica que ficou menos eficiente, foi mais uma questão de quanto dinheiro estava ali parado ou investido. Exatamente. Não parece ser um problema operacional grave, sabe? E vale dizer que a VEG continua super saudável financeiramente, tem mais caixa do que dívida. A dívida líquida sobre EBITDA é negativa. Que bom! E essa força operacional é chave, né? Principalmente porque a WEG não vende só aqui, ela está no mundo todo. Sim, a diversificação é um ponto forte. 43% da receita vem do Brasil, mas tem 28% na América do Norte, 13% na Europa. Isso é ótimo, claro, mas também expõe a empresa a outros riscos, né? Como é aquela história da taxação nova nos Estados Unidos. Bem lembrado. Sobre essa taxação americana, é importante entender o que ela afeta de fato. A princípio, ela vai impactar mais os produtos que a VEG fabrica aqui no Brasil e exporta para os Estados Unidos. E quanto isso representa da receita? Essa fatia é algo em torno de 22% da receita total. O que a VEG produz lá mesmo, nos Estados Unidos, ou o que ela vende aqui no Brasil, que junto dá uns 78% do total, isso não deve ser afetado diretamente por essa taxa. Ah, bom, então o impacto é mais limitado do que poderia parecer à primeira vista. Exato. Mas o efeito real a gente só vai começar a ver nos números a partir de agosto, né? Tem que acompanhar. Certo. E mudando um pouco de assunto, e os dividendos? Como ficou isso? A WEG distribuiu 46% do lucro agora no primeiro semestre de 2025. Sim, um payout de 46%. Mas quando a gente olha o dividend yield, aquele percentual que o dividendo representa sobre o preço da ação, ele parece baixo, coisa de 2%, né? O yield é baixo mesmo.
Mas isso não significa que a WEG pague pouco dividendo em relação ao lucro que ela gera, entende? O payout de 46% não é ruim. Então por que o yield é baixo? O yield baixo é mais um reflexo do preço da ação. Historicamente, a WEG negocia com múltiplos altos, o famoso PL, preço sobre lucro. Mesmo depois dessa queda toda, o PL ainda está ali por volta de 23,6. 23,6. E esse nível de PL, comparado com o histórico da WEG, onde ele se encaixa? Olha, esse PL nos leva de volta para níveis que a gente via lá em 2016. Tem gente no mercado que olha para isso e pensa, opa, pode ser uma oportunidade. Porque depois de 2016, a ação subiu bastante, né? Exatamente. Mas claro, né, retorno passado não garante retorno futuro. As condições hoje podem ser diferentes. Agora, olhando para frente, se a gente pensar que continua reinvestindo uma boa parte do lucro dela, que foi uns 53% recentemente, Uhum. e ela mantém aquela eficiência toda, com o retorno sobre patrimônio líquido perto de 29%, dá para fazer uma conta simples. Isso sugere um potencial de crescimento nos lucros na casa dos 15,5% ao ano. 15,5%? É um crescimento bem interessante. É sim. Então, fica meio claro que investir em VEG hoje é mais uma aposta nessa capacidade de continuar crescendo e valorizando a ação do que esperar um rio de dividendos no curto prazo. Entendi perfeitamente. Então, para a gente amarrar aqui, a WEG mostrou resultados sólidos, receita e lucro crescendo. A queda da ação e do ROIC parece ter mais a ver com gestão de caixa e talvez expectativas do mercado do que com um problema na operação. Isso. A taxação americana tem um impacto, mas é limitada a uma parte da receita. E o preço, medido pelo PL, está em níveis que lembram 2016. Exatamente. No fim das contas, a decisão de investir ou não passa por acreditar que a empresa vai conseguir entregar esse crescimento robusto que o preço atual meio que exige. Ou seja, aceitar um dividendo menor agora. E isso, aceitar um yield baixo agora, na expectativa de que a valorização da ação lá na frente compense. É um jogo mais focado no ganho de capital do que na renda passiva imediata. Muito claro. E pensando nisso tudo, fica aqui uma reflexão para o pessoal que está nos ouvindo. A WEG atua em várias frentes, né? Equipamentos industriais, geração e transmissão de energia, motores para uso comercial, até tintas. Considerando essa presença global e os planos de crescimento, qual desses setores vocês acham que parece mais promissor para puxar o crescimento da WEG nos próximos anos? Deixe a opinião aí nos comentários. Boa pergunta. Quero ver o que o pessoal acha. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber mais conteúdos como esse. Combinado? E lembrando sempre, esse estudo não é uma recomendação de investimento. Um abraço e até a próxima!